começamos a falar um pouco sobre mudanças climáticas, para que a gente possa falar um pouco, né, de adaptação, resiliência e controle de riscos, como essa visão integrada pode nos ajudar no engajamento dos setores na formulação de políticas e fortalecer a construção dessa resiliência hídrica. Depois, um assunto muito importante também para nós do sistema, nós vamos falar um pouco também sobre outorga e fiscalização como instrumentos importantes aí para nosso sistema. Vamos falar também, ainda em mudanças climáticas, né, do planejamento para ação. E, por que não, na parte da tarde, vamos falar um pouco de representação, né? Nós que temos um sistema aí integrado e descentralizado, com representantes do poder público, dos usuários, da sociedade civil. Então, vamos falar um pouco, né? Como é que essa representação, essa representatividade precisa ser exercida no nosso sistema. E vamos falar também sobre água e desenvolvimento numa visão geracional. Pela primeira vez, nós estamos com 4 gerações articulando e trabalhando juntos no sistema, então nós vamos ter aqui, uma grande mesa sobre essa questão do desenvolvimento na visão geracional. Então, sejam bem-vindos e participem conosco de todos esses diálogos e troca de experiência. Então, nós vamos ter agora o painel Mudanças Climáticas, Adaptação, Resiliência e Controle de Riscos. Eu quero convidar para moderar e fazer a coordenação desse diálogo a Ana Paula Fiorese, que é superintendente de Estudos Hídricos e Socioeconômicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Seja bem-vinda, Ana Paula. Bom dia a todos. Antes de chamar os painelistas para cá, eu vou fazer só uma introdução muito breve, assim, acho que todo mundo que está aqui sabe por que estamos aqui, por que num evento de água é tão importante falar sobre mudança do clima e sobre adaptação, e aí vou parafrasear a Yara, que parafraseou outra pessoa, numa citação muito interessante, muito verdadeira, eu disse um dia que a água está para adaptação, assim como o carbono está para mitigação. E é isso que a gente tem visto ser de verdade incorporado ultimamente, infelizmente por motivos ruins, né? Por grandes desastres relacionados a enchentes, por secas muito prolongadas que afetam a vida das pessoas. Mas a gente vê finalmente tomando corpo uma ideia que há mais de 15 anos a gente vem pregando, né? Vem tentando trazer para todos, que é que a água é o centro da adaptação e a gente está finalmente conseguindo a água como um elemento conector entre setores na busca por adaptação à mudança do clima. A gente já tem convergência suficiente entre estudos para afirmar com certeza que o impacto da mudança dos recursos hídricos ele se dá na disponibilidade, no Brasil principalmente na redução de disponibilidade, e também muito fortemente no aumento de intensidade e aumento da frequência de eventos extremos de seca e de cheia. E aí, quando a gente está falando sobre isso, tem vários. Há pouco tempo atrás, teve um evento que eu fui, em que eu falei isso, e que a pessoa falou: Nossa, mas seca a gente sempre teve. A gente tem seca registrada desde o tempo do Império. Sim, cheia também a gente sempre teve. Mas o que a gente está falando aqui é de eventos que a gente nunca viu, eventos que a gente nunca imaginou. Então, eventos que não estão nas curvas que a gente faz normalmente usando as séries históricas do passado. E é para isso que a gente tem que se preparar. E é uma coisa muito difícil de fazer, que é muito difícil tomar decisão com incerteza, tomar decisão com risco, mas é para esse caminho que a gente tem que andar. A gente tem que falar sobre gestão de risco, gestão da incerteza, tomada de decisão na incerteza e gestão adaptativa. Então, para me ajudar a falar sobre isso, eu já vou chamar todo mundo, depois vou passar os currículos quando a gente for para as apresentações. Então, vou começar com o Dr. Saulo Aires, que é coordenador de mudança do clima na ANA.
o Eduardo Sá, todo mundo conhece aqui, presidente da FUNSEMI, podem vir vindo tomando seus lugares e aí a gente faz a apresentação depois. Yara Giacomini, diretora no MMA, e o Alexandre Magno aqui da ESA. Por favor, fiquem à vontade. Nós vamos começar. A primeira pessoa que vai fazer a apresentação é o Dr. Saulo Aires, que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo e doutorado em Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília. Ele trabalhou no Centro de Pesquisa de Pesquisas de Energia Elétrica, CEPEL, entre 2006 e 2010, onde foi pesquisador e atuou no desenvolvimento de modelos hidrológicos para o planejamento da operação e expansão dos sistemas hidrelétricos. Atualmente, ele é especialista em recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, e lá ele coordena a área de mudanças climáticas na Superintendência de Estudos Hídricos e Socioeconômicos, onde são desenvolvidos todos os estudos, projetos, ferramentas computacionais que são na área de mudanças climáticas e recursos hídricos. Depois nós vamos ter uma apresentação do Dr. Eduardo Martins, que é engenheiro civil pela Federal do Ceará, mestre, eu não vou colocar os anos que você colocou aqui, tá, Eduardo? Ele é mestre pelo IPH na URGS e doutor pela Universidade de Cornell. Desde 2006, ele é presidente da FUNSEMI, professor da Universidade Federal do Ceará desde 2010 e vice-diretor do Centro Estratégico de Excelência em Políticas de Água e Secas, o CEPAS, da Federal do Ceará. A pesquisa do Eduardo se concentra no uso de informações climáticas para o planejamento dos recursos hídricos, com foco nos últimos 25 anos na variabilidade e mudança climática e na gestão de secas. Atua nos temas de caracterização, monitoramento, previsão, sistema de alerta precoce e políticas de gestão relacionadas a esses fenômenos. Os projetos envolvem modelagem hidrológica, análise de incertezas, impactos climáticos sobre a água e operação de reservatórios. O Eduardo preside os conselhos de administração da COGER e da CAGES e, desde 2020, integra a Câmara Pública de Inovação do Ceará. Atua em programas de intercâmbio internacionais do Banco Mundial sobre preparação às secas em diferentes países e na iniciativa de gestão integrada de secas da Organização Meteorológica Mundial. Coordena projetos no contexto de redes nacionais e internacionais de pesquisa e também já é palestrante, organizador de fóruns relevantes de água e clima, como o Water Bricks, a Semana da Água do Banco Mundial, eventos da Organização Meteorológica Mundial e o ICID. A Yara Giacomini é diretora de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é oceanóloga, liminóloga e gestora de recursos hídricos com foco em governança, gestão e conflitos pelo uso da água. Ela atuou por 13 anos como especialista ambiental e de recursos hídricos no estado de São Paulo. Foi secretária executiva adjunta do CBH-LN, Litoral Norte, coordenadora e diretora de recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e atualmente está desenvolvendo o Plano de Adaptação Climática de Recursos Hídricos do Plano Clima, o Programa Nacional de Economia Circular da Água, o Programa Nacional de Revitalização Ambiental de Bacias Hidrográficas e a implementação de tratados de cooperação internacional de gestão transfronteiriça da água, como a Bacia Paraná Prata e Aquífero Guarani. E, por fim, temos o Alexandre Magno Teodósio de Medeiros, que é aqui da casa, da ESA, é doutor em meteorologia, com mestrado e bacharelado em meteorologia pela Universidade Federal de Campina Grande e graduação em licenciatura específica em geografia pela Universidade Vale do Acaraú. Ele possui mais de 30 anos de experiência na área de meteorologia, prestados ao governo do estado da Paraíba, atuando nas áreas de climatologia, instrumentação ambiental e meteorológica, previsão do tempo e clima, agrometeorologia e sensoriamento remoto. Atualmente ocupa o cargo de gerente de hidrometeorologia e eventos extremos da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a AESA, que nos acolhe aqui, inclusive um obrigado especial. Então, nós vamos começar com as apresentações. Cada palestrante está marcando 12 minutos, mas se vocês conseguirem ficar em 10, melhor, porque a gente pode fazer uma interação maior com a plateia. Começamos com você, Saulo.
Se quiser ficar em pé também, Pode. fiquem à vontade, viu? Eu sei que às vezes é Não, difícil ficar sentado. eu vou ficar sentado, que eu acho que eu consigo falar mais rápido. É, queria primeiro agradecer, né, a organização aqui do segundo fórum. Eu tive a honra de participar do primeiro fórum. É um evento hoje um dos mais importantes, né, da nossa área, né? E cumprimentar aqui meus colegas aqui da mesa, né? Todos brilhantes e vocês irão, né, sair daqui com muita informação. Eh, Bem, eu traria aqui um pouco do que a gente vem fazendo aí na ANA, né? Aí ao longo dos últimos 2 anos. Institucionalmente, essa coordenação ela é relativamente nova. E o que eu trarei aqui é um pouco do que a gente já tem de evidência, né, de projeções do impacto, né, da mudança do clima nos nossos recursos hídricos, né, um pouco do que a gente colocou no Plano Nacional de Adaptação, né, que está aí tá no forno aí para ser publicado, e um pouco do que a gente vem fazendo em termos de adaptação. Bem, normalmente, quando eu vou fazer esse tipo de apresentação, a primeira coisa que eu mostro é como a mudança climática impacta, né, o nosso ciclo hidrológico e esse impacto, né, academicamente o pessoal chama que é um processo de aceleração do ciclo hidrológico, mas hoje eu optei por mostrar logo a evidência mais clara, que são os eventos extremos que a gente vem vivenciando, como a Ana Paula falou, né, eventos extremos nós sempre tivemos, mas com a magnitude e frequência, né, tanto no Brasil como no planeta, a gente vem vivenciando isso de forma cada vez mais intensa aí nos últimos 10, 15 anos. E só é observar as secas, né, que nós tivemos, principalmente ali na região norte nos últimos 2 anos, né, um recorde de seca, né, nunca registrado na região amazônica. Por outro lado, a gente teve aquela tragédia, né, no Rio Grande do Sul, que em algumas pesquisas apontam como o maior desastre natural em termos espacial do Brasil. Esses eventos eles ocorrem, né? Esses extremos, ele é algo. Se existe um consenso no planeta que esses extremos eles têm ocorrido de forma muito, muito, muito frequente em todo o planeta, né? Esse mapinha aí do planeta aí, essas bolinhas aí mostram a magnitude e a frequência, né? Ele reflete um pouco da magnitude e frequência em praticamente todas as regiões do nosso planeta. Então, aqui mostra um pouco que a mudança climática ela não é uma conversa mais para o futuro, né? Ela é uma conversa hoje para o presente. Bem, como é que a gente trabalha nesse tipo de informação? A gente sabe que essas projeções elas não são previsões, né? Então a gente trabalha com uma miríade de cenários possíveis que está associada a uma série de cenários socioeconômicos da própria humanidade, né? E desde que a gente, quando esse tema começou a entrar em pauta, e aí coincidiu um pouco com a própria criação da ANA, a gente vem lidando com esse tema, né, ao longo do tempo lá na agência, né? Desde a primeira participação lá do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, né, até a construção do primeiro Plano Nacional de Adaptação, agora com a atualização do Plano Nacional de Recursos Hídricos, a gente também colocou, né, um caderno específico, né, um programa específico de mudança climática dentro desse processo, e a gente vem desenvolvendo, né, uma série de estudos, projetos, né, aqui eu cito aqui o pessoal os colegas da FUNSEMA aqui, que foram nossos parceiros ali desde sempre, né, nesse tipo de avaliação, quando na época a gente, praticamente ninguém acreditava nessa questão da mudança climática, a gente já vinha desenvolvendo estudos, e isso acabou criando, né, uma história, né, uma institucionalização desse tema dentro da ANA, que acabou contribuindo para a gente criar um framework de como a gente incorpora esse tipo de estudo, né, no nosso processo de gestão e planejamento. Um outro aspecto fundamental não é só fazer o estudo em si, é como a gente aplica ele, incorpora ele, traz para a gente, traz esse tipo de resultado, que é complexo, é múltiplo, né, é multidimensional, para a nossa gestão de recursos hídricos. E aí eu gosto muito de trazer esse slide que mostra um pouco a complexidade de você incorporar esse tipo de resultado na nossa gestão de recursos hídricos, né? A gente já tem uma complexidade que é inerente ao setor de recursos hídricos, né, com várias escalas de planejamento, e aí, quando a gente traz essa questão da mudança climática, a gente tem aí que fazer a integração com os planos setoriais
de adaptação à mudança climática, né, que aí são específicos para cada setor, né, agricultura, e tem também a figura dos planos dos entes federativos, né? A questão da mudança climática, ela está institucionalizada de forma que os entes federativos desenvolvam seus planos de adaptação, e esses planos, dentro se a gente pegar só a questão dos recursos hídricos, ele tem que conversar com esses planos de recursos hídricos, que, por sua vez, tem que conversar com esses planos setoriais de adaptação. Então, essa é a complexidade e a dificuldade e o desafio da gente incorporar esse tipo de estudo de forma efetiva na nossa gestão. Aqui é um pouco de um framework geral, né, de como a gente desenvolve esse tipo de estudo, né? Aqui já é um pouquinho mais eu diria, científico da minha apresentação, né? A gente normalmente utiliza aquelas projeções, né? Eu gosto sempre de ressaltar, não são previsões, são projeções, são futuros possíveis, né? Que estão associados aí cenários de emissão, né? De gases do efeito estufa. Essas projeções climáticas, elas alimentam, né? Modelos hidrológicos para que a gente possa avaliar a sensibilidade dessa mudança na nossa hidrologia, nos nossos recursos hídricos. Tem uma outra etapa aí também bastante complexa, que é para a gente transferir esse tipo de informação para a nossa escala de tomada de decisão, aí já dentro dos recursos hídricos. Hoje, por exemplo, a gente conta hoje com uma rede hidrográfica com mais de 3 milhões de trechos, e a gente precisa levar esses cenários, normalmente são mais de 100 cenários, para cada um desses trechos, para que a gente possa poder, de fato, usar o ferramental que a gente utiliza hoje na gestão e ver o impacto das mudanças climáticas nisso. Então, essa é uma dificuldade fundamental que a gente encontra, mas é um desafio que a gente precisa incorporar para trazer o quanto antes, de forma efetiva, essa temática da mudança climática, toda essa questão da mudança climática, ela entre na pauta direta da nossa gestão e do planejamento dos nossos recursos hídricos. Agora eu vou trazer um pouquinho de alguns resultados, né, que a gente tem, e aí eu fiz uma filtragem, né, a gente tem inúmeros resultados aqui, eu acho que alguns dos colegas aqui já conhecem, né, alguns desses resultados. Esses resultados, normalmente, inicialmente, né, eles estão em forma de impacto nas vazões, nas chuvas, né, na evapotranspiração, dentro dos trechos, dentro das bacias hidrográficas da nossa base hidrográfica. No entanto, esse tipo de resultado, ele traz uma complexidade, porque normalmente são cenários, né? Lembrar que toda a nossa gestão, o nosso planejamento, a nossa lei foi pensada por um mundo determinístico, e hoje a gente tem uma incerteza muito forte, muitas vezes é impossível de quantificar essa incerteza, e a gente precisa, de alguma forma, conversar com quem vai tomar a decisão, trazer todos esses cenários para poder que esse tipo de resultado ele seja, de fato, efetivado num processo de planejamento mais amplo, né? E aí, normalmente, a gente trabalha com indicadores que olham, por exemplo, a convergência para onde está indo os cenários, né? Se os cenários estão indo para uma situação mais de escassez ou mais de cheias. A gente olha também a magnitude, né, desses cenários, e aí tenta fazer indicadores como esses aqui que eu estou mostrando nesse slide aí, indicadores tanto nas 2 segundos para cima, tanto para seca, como também para cheias, né, que são indicadores que a gente trabalha. E os resultados que a gente utilizou aqui, que a gente desenvolveu esses indicadores, eles têm 2 objetivos. Um é facilitar a comunicação, né, para esse processo decisório seja mais fácil, né, e outra para que a gente possa integrar também com algumas ferramentas que a gente tem, como o nosso próprio índice de segurança hídrica, que também trabalha com esse conceito de indicadores, né. Um outro desafio também que a gente precisa nessa questão da mudança do clima, eu identifiquei muito isso quando a gente estava construindo o Plano Nacional de Adaptação, foi a necessidade da gente migrar das nossas bacias hidrográficas para uma escala mais compatível com os outros setores, que no caso é a escala municipal. Então, vocês imaginam o desafio que é trazer informação de rio, de bacia, para os municípios. Isso é uma complexidade, mas é fundamental para que a gente possa conversar também com outros setores que, de certa forma, interagem, né, e estão ali associados. A água é um tema totalmente transversal, então a gente precisa, e a gente também disputa recursos, né, e precisa ir mostrar também numa escala que seja compatível com esses outros setores. Aqui são alguns resultados. Esses estudos, né, eles têm uma vantagem de a gente trabalhar já na nossa escala, e isso é que a gente vem tentando desenvolver na ANA, trabalhar na nossa escala de tomada de decisão, para que a gente possa fazer recortes, como aqui nesse slide, que a gente consegue fazer a partir desses indicadores de risco, né? E os indicadores são emergencial, crítico, alerta, né? A gente normalmente trabalha com o conceito de que no primeiro momento, não existe esse bônus da mudança climática. Na realidade, o máximo que a gente vai chegar não ter o impacto não está bem caracterizado, então isso é importante também. E aqui a gente consegue fazer esses recortes na indústria, no próprio
nos reservatórios do setor elétrico, né, na agricultura, nessa figura de baixo aí. A gente tem trabalhado também no impacto, não apenas na disponibilidade hídrica, mas também no, consumo, no padrão de consumo de algumas demandas, como da irrigação. Então, como a mudança climática afeta esse padrão de consumo, né, e aí quando a gente olha para a irrigação, que responde hoje por quase 70% do nosso consumo, a gente começa a observar impactos bastante significativos, tanto em termos de aumento dessa demanda, e aí, se a gente imaginar cenários de escassez hídrica, né, a tendência é maiores conflitos, como também mudanças no padrão sazonal desse consumo, né, o que pode, né, dificultar muito o planejamento hoje, né, do nosso setor agrícola. Um outro ponto fundamental, né, que foi um eixo do nosso plano, é a questão da justiça climática, né? A gente fez recortes desses resultados, tanto para áreas indígenas, regiões, né, áreas quilombolas, municípios com alta vulnerabilidade social, né? Esse conceito de justiça climática é fundamental. A gente sabe que as populações que menos contribuíram com o problema são aquelas que mais sofrerão. Então, é importante que a gente consiga fazer esse recorte de risco para que a gente possa, sim, priorizar os investimentos, primeiro para essas populações, que são aquelas que menos contribuírem, que mais sofrerão, e aqui a gente está falando de perdas de vidas, né? Então é fundamental que a gente consiga, né, fazer esse recorte, esse olhar especial, não só apenas para os setores, mas principalmente para essas populações que têm que, de fato, serem as primeiras a serem, a entrarem no rol aí de todo esse processo de adaptação que a gente está pensando. Já finalizando, né, aqui são algumas das ações que a gente tem feito na ANA em busca, né, de considerar essa de incorporar esse processo de risco e sair com algumas ações, principalmente aquelas ações que a gente pouco se arrepende, ações não estruturais, né? A gente tem um monitoramento do clima, né? A gente tem estudos, né, como eu mostrei aqui, que olha o clima futuro, impactos, né, em alguns setores, índices de segurança aí, tem incorporação explícita de desses estudos nos planos de bacias hidrográficas, apoia a ciência. A gente tem todo um estudo agora que está aprimorando as ferramentas do nosso Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, como essas ferramentas podem se adaptar a esse novo mundo, né, de mudança. Algumas ações institucionais que visam, principalmente a questão da gestão adaptativa, né, nesse cenário de incerteza, é fundamental que a gente empregue na nossa gestão uma flexibilidade, uma velocidade que antes a gente não conseguia. E isso passa muito por marcos regulatórios rápidos, outorgas dinâmicas, né, o próprio regras operativas junto com o setor elétrico, e ações institucionais, né, que é a coordenação ao qual eu tenho o prazer, né, de coordenar, e entre outras ações institucionais que a ANA tem feito para poder passar por esse processo e colocar, de fato, a agenda de adaptação, implementar, de fato, uma gestão integrada de adaptação à mudança climática, dos mesmos moldes que a gente tem uma gestão integrada dos recursos hídricos. Já finalizando, esses estudos aí, boa parte deles vocês podem encontrar no nosso site. A gente está atualizando o site, nem todas as informações estão aqui, mas a maior parte estão. Qualquer coisa, mandem e-mail para que aí eu disponibilize, a gente disponibiliza todas essas informações, né, são tudo transparente, para que isso possa ser de fato utilizado e incorporado, né, de forma efetiva na nossa gestão de recursos hídricos. Obrigado. Obrigada, Saulo. Nós já vamos passar para o segundo palestrante, que é o Eduardo Sabe, vai falar para a gente sobre vulnerabilidades e desafios para a segurança hídrica e os arranjos de governança. Bom, antes eu primeiro peço licença para falar em pé, porque eu falo com minhas pernas, eu não consigo fazer a apresentação sentado. Ao contrário do Saulo, que fez uma excelente apresentação. Bom, primeiro eu queria agradecer a Ana Paula pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, e vou compartilhar aqui, eu botei o símbolo aqui, pedir licença à nossa amiga Paula do banco, porque eu não considero essa apresentação só minha, né? Mas fruto de uma reflexão que a gente vem fazendo com o Banco Mundial já há algum tempo, né? E também com todo o aprendizado nas discussões com a Ana e outras instituições, né, que a gente vem construindo essa visão, né, no que toca à adaptação. Se eu pudesse definir essa apresentação, eu definia com um único slide, que eu acho que é o grande foco, que a adaptação, nossa maior preocupação é ao nível local. Eu acho que ao grandes sistemas, nós temos os instrumentos, e estando a capacidade institucional instalada, que essa é uma grande preocupação, é uma grande vulnerabilidade, a gente consegue adequadamente responder e buscar esse alvo
que é um alvo em constante mudança, né? Adaptação significa isso, a gente está equilibrando aqui, né, aquela brincadeira de equilibrar a vassoura, né, que a gente fazia quando criança, né? É essa a busca da adaptação. Nós vamos estar sempre buscando esse clima em mudança, né, e como melhor responder a ele. Eu não vou falar sobre o sumário, porque aí eu vou perder tempo falando sobre o sumário, mas vamos repetir um pouco o que o Saulo falou, de outra forma, né? A visão aqui é uma visão regional da América Latina e Caribe, porque eu acho que é importante a gente perceber que nós temos algumas semelhanças com o que acontece na região, né? Isso aqui, essa figura aqui do lado esquerdo, por exemplo, é a seca de 2023. Toda a região atingida pela seca de 2023. E isso está relacionado com o nosso evento de cheia do Rio Grande do Sul no ano seguinte, porque isso interrompeu o fluxo de umidade no continente da América do Sul, né? E com as temperaturas altas em todo o país, né, a atmosfera podia reter mais umidade, retarda o processo de precipitação e, quando ocorre, é um grande evento, se as condições ali estiverem estabelecidas, né? Bom, mas criar resiliência não é uma coisa fácil, né? Principalmente a gente tendo que conviver, não num ano como esse de 2023, não só com secas, mas com cheias e outros fenômenos, né? Principalmente aqui os nossos estados do leste, frequentemente convivem com cheia e seca no mesmo ano. Então é um grande desafio nós termos instituições preparadas a responder ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, né, eventos das duas caudas da distribuição, né? Bom, e a questão da escassez hídrica, né, que aí entra outras componentes, entra o fator humano também, né, as demandas, tá? Esse estudo aqui ele mostra o número de meses por ano com grave escassez hídrica, né, e faz um olhar futuro. E aí nós vemos essas cores mais quentes aí, mais escuras, né, exatamente as regiões que têm a maior problemática em termos de escassez hídrica, usando como indicador aí o número de meses, né? E aí, quando a gente olha esse indicador para o futuro, né, a gente consegue identificar quais são os grandes desafios em termos de política pública voltada para a escassez hídrica, né, na região como um todo. E aí nós vemos os pontinhos ali, eu não vou explicar o gráfico, mas as cores mais quentes aí, amarelo, laranja e vermelho, representam aqueles locais que têm desafios maiores. E aí tem uma certa coincidência com o que nós estamos observando na figura do lado esquerdo, né? E no Nordeste, tentando dar uma contextualizada, né, os cenários, como o Saulo bem mostrou, né, as secas vão ficar mais frequentes, mas também as cheias vão ficar mais frequentes. Então, nós precisamos repensar nossas instituições. Eu vejo o Estado do Ceará ainda vulnerável com essa questão da cheia, em como lidar com a cheia. Nós só temos um reservatório que pode fazer realmente operação voltada para a cheia, que é o Castanhão, Banabuiú também. Então, isso é um desafio, né? O que fazer em momentos de cheia? Principalmente sucedido por eventos longos de seca, como nós tivemos na seca de 2012 a 2018, que as comunidades começam a se aproximar dos leitos do rio, né? E ficam vulneráveis para o próximo evento de outro extremo climático, que é a cheia, né? E aí, quando a gente olha o histórico de desastres na região, nós vemos que a América Latina e Caribe estão ali, né? Segundo, primeiro, e em 2024 ela acaba terminando em primeiro lugar. Esse gráfico da direita mostra os desastres, né, associados à meteorologia, né, climatologia, no caso aí, secas, por exemplo, e hidrológicos, cheias e deslizamento de terra. E vocês veem uma tendência de aumento. Eu consideraria esse gráfico a partir do ano 2000. Essa tendência realmente ela continua a partir de 2000, mas por que eu estou fazendo isso? Falando isso? É porque essa base de dados tem um certo viés antes de 2000, porque esses eventos não eram tão documentados assim, né? Então, essa base de dados é muito interessante, a gente pode fazer algumas análises nesse sentido. Acho que eu tenho que apontar para lá, né? Não está indo. Vou aí, gente. Consegue passar ali para o próximo? Que aqui parece que travou o passador. Travou.
Agora saiu. Ups, você pode voltar aí? Pronto. E aí a gente mostra aqui os grandes eventos de seca que nós tivemos na região. Ali no Nordeste eu botei a seca de 2012 a 2017, em algumas regiões até mais posterior que isso, né? E aí as secas ali na Bacia do Paraná, 2020, 2021, a ANA até decretou, né, que foi escassez hídrica na bacia, e aí atingiu não só o Brasil, né, mas Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? Não Uruguai. E a seca do Chile, a grande seca do Chile de 2019 a 2023, tá? Os grandes eventos aqui eu tentei ficar o mais próximo do presente possível, né? Eu fiz a mesma análise para cheias, né? E é impressionante. Se você colocar 2023, a quantidade de extremos que acontecem nesse período 2023, 24, 25 é impressionante, né? Bom, o Saulo já falou sobre isso, eu não vou. É mais para mostrar que os cenários futuros realmente são preocupantes, tanto em termos de escassez hídrica, quanto em termos de extremos de precipitação e redução de precipitação climatológica, aí no caso, né? Aqui, alguns dados econômicos, eu não vou focar nisso, depois a gente vai ter oportunidade de falar. O desafio futuro, né, como a gente já mencionou, as secas estão ficando mais intensas, e isso está revelado ali por essas cores mais quentes, aqui, em termos que mostram os desvios negativos de precipitação. Tá? E aqui os custos, né, os custos econômicos. Aí nós vemos o prejuízo, eu vou fixar aqui na Amazônia, né, perdas de tributárias aí de 100 milhões de dólares, né, em termos de déficits fiscais e econômicos, né? Aqui, a questão de transporte, nós vimos a interrupção do modal de transporte pelo rio, né, pela navegação, né? Isso isolou comunidades. Só para vocês terem uma ideia, mais de 200 mil pessoas não puderam voltar por conta de não ter como chegar aos locais de votação. Tá? O impacto na pesca e na agricultura. Tá? Nós tivemos várias comunidades que não tinham mais como viver da pesca. O governo tentou comprar cestas básicas, mas não tinha como essa cesta básica chegar até as comunidades, né? Então, a presença do Estado só na capital, ela causa tipo de fragilidade, vulnerabilidade na resposta, tá? Além dos impactos sobre empregos, que eu não vou mencionar isso aqui, tá? E quem é que realmente sofre com isso são os mais vulneráveis, né? Por isso minha preocupação com o local, porque os grandes sistemas, os grandes centros de demandas, geralmente eles têm uma atenção maior, né? Então a gente está tentando quebrar esse risco, né? Quebrar esse ciclo, né? Mudar de uma resposta puramente de natureza emergencial para uma resposta mais proativa. No que diz respeito a sistemas hídricos, né? Sistemas de reservatórios, né? Sistemas que a gente tem um controle maior, né? Gerencial, isso é mais simples fazer. Mas aí tem outros setores que são mais complicados, né? Como você quebrar esse ciclo na agricultura de sequeiro, né? Aí precisa inovação, tecnologia, quebras culturais de como manejar solo e água, né? Então, são desafios muito grandes. Tá? Agora, saindo de toda essa discussão para a ação, o que é que a gente tem que fazer para cada setor? É tentar identificar, antecipar os riscos, avaliar os riscos, reduzir os riscos e responder com base nesse framework de questões. Mas, lembrando que isso não pode ser feito de forma setorial, ela tem que ser feita avaliando as sinergias que a gente tem entre cada um desses setores. Né? Tá? E aí é preciso coordenação intersetorial. Eu vou já passar para o próximo slide, que para mim é o meu slide da apresentação. A gente precisa de uma modelagem para mudança, e aí quando eu falo modelagem, não é no sentido de sílica, né, de computação. Né, é a modelagem das soluções. Ela precisa ser diferenciada. Tá? Então, nós temos que entender que nós temos limitações de inovação em cada escala, a nível estadual, a nível municipal. Então, essas soluções elas precisam refletir essas limitações. Nós realmente precisamos
pensar soluções dependendo do nosso cliente. Quem vai ter que operar os sistemas? Quem vai ter que responder às crises? Tá? E nós temos uma mania de enfatizar só a infraestrutura. É importante a infraestrutura, mas a gente tem que pensar bem sobre a infraestrutura que nós estamos querendo. Nós tem que ser uma infraestrutura resiliente, né? E ela tem que olhar a informação climática, esses cenários que o Saulo já nos mostrou. Ela não pode ser abstraída só por um desejo, né? É uma demanda local, né, por essa infraestrutura. E aí as políticas setoriais, né, e silos de programas. Isso é um grande desafio. Aí nós temos que interromper o ciclo de egos que nós temos nas instituições, né, nas pessoas, nos técnicos de cada instituição. É preciso ter um programa de Estado, não de setor, né, isso é muito difícil. Até na questão do financiamento isso é difícil, né? Eu vou já falar sobre isso. E as lacunas de escala e governança. Ao nível local, nós temos uma variedade de arranjos de governança. Tem desde inexistência de governança, cada um por si, Deus contra todos, até associações, né, organizações comunitárias, né, privado atuando ao nível local. Tá? Então, é preciso ter uma atuação nessa escala. E as restrições financeiras e desalinhamento territorial. As demandas de investimento no território, elas precisam ser conversadas com aqueles do território. A gente precisa entender como é que eles vão administrar essas soluções, né? Se eles têm capacidade de sustentabilidade de manter essas soluções, esse arranjo ele precisa ser discutido com as comunidades. Eles não podem partir de um cara que está trabalhando no escritório, tá? Sozinho, tá? A perspectiva estacionária do problema, o Saulo já nos colocou essa perspectiva em pauta, né? E o que eu já mencionei, as informações climáticas não são muito utilizadas, né? E eu falo isso em todas as escalas. A escala sazonal, a escala de mudança de clima, né? Nesse processo de reflexão. Tá? E a má gestão de extremos em nível local. Aqui eu dou o exemplo da seca e cheia. Na seca, o usuário ele pode perfurar um poço, usar a água até secar, porque o preço do feijão vai compensar aquele custo que ele teve na perfuração do poço. Aí secou, qual o problema? Posso furar outro poço, não tem problema. Compensa, porque o mercado, né, responde positivamente quanto a isso. E no caso de cheias, a gente, por exemplo, teve um evento de 2024, a maior região produtora de leite lá do Ceará, hoje a Milhã, né? Nós tínhamos um recorde de produção, mas as estradas estavam todas interrompidas por conta das cheias. Então não tinha que se fazer com leite. Então o leite foi todo derramado nos rios, porque não tinha uma solução pensada, né? Ok, como é que eu vou manter a produção caso haja algum evento extremo, né, que interrompa a logística? Tá? Então, essas soluções têm sempre que ser pensadas não só olhando a seca, mas a outro extremo. Tá? E a lacuna de comunicação na resposta à crise. Né? Geralmente usa-se muito sofismo para tentar acalmar a população fica até, às vezes, sem ter o preparo para responder os impactos ao nível local. Minha preocupação é muito ao nível local. Tá? E o contexto político de prontidão. Né? Eu não ia citar esse caso, mas mudanças políticas, como eleições, eles podem afetar e muito, né, o sistema. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo mais clássico. O prefeito perdeu a eleição num dado município lá do Ceará e ele simplesmente sumiu com todos os computadores, né, da prefeitura. E era uma seca, era a seca 2012, 2018. Então, o que ele sumiu com o computador, o prefeito que assumiu não tinha o que fazer. Ele não sabia o que ele tinha de recurso para responder àquela seca. Né? Então, demorou um tempo muito grande, chegou-se ao final do ano, né? E o prefeito ainda não tinha os instrumentos à mão para responder essa seca. Além das mudanças políticas clássicas, né? Que interferem nas instituições e tudo isso fragiliza o sistema. Então, a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda sobre isso.
Os financiamentos, a minha amiga Paula sabe aqui, que como é difícil a gente colocar os financiamentos que são estratégicos para o Estado como prioritários, né, porque existe uma disputa. É todo mundo querendo usar do espaço fiscal que o Estado tem, para colocar o seu empréstimo. Um empréstimo para chamar de seu. Não existe, e aí eu acho que eu posso generalizar isso para o país, não existe uma visão de Estado, né, de quais são as prioridades no momento. Né? É algo muito feito pelo impulso, né, pela quem tem mais força política de colocar aquelas iniciativas. Isso faz parte do aprendizado. Isso aqui não é uma crítica denegrindo qualquer decisão, é uma crítica construtiva. A gente precisa colocar uma reflexão sobre essa temática. Tá? E outra, a gente fala muito em adaptação, resiliência climática, e a gente tende e a gente está vivendo esse processo agora na COP, né? Agora nós temos uma linha das cartas consultas em adaptação, resiliência climática. Isso é muito bonito. No papel, quando a gente for fazer o Water Track, vai parecer lindo e maravilhoso, mas existe um estímulo a se colocar propostas com essas palavras-chave. E aí eu acho que a gente tem que criar uma metodologia, que para mim ainda não existe adequadamente, de medir adaptação em termos de resultado de projeto, não em termos de palavras-chave. Né? E aí a gente precisa de um esforço para pensar isso. Como é que a gente deve proceder nesse sentido? Bom, Ana, eu vou parar por aqui, porque eu nem sei como é que está o tempo. Teve a interrupção, viu? Mas é isso, agradeço novamente minha participação aqui pelo convite seu. Obrigada, Eduardo. Eu já vou passar imediatamente para Iara, que vai falar para a gente sobre o Plano Nacional de Adaptação e as estratégias de adaptação para o tema dos recursos hídricos. Obrigada, Ana Paula. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui fazendo parte desse painel. Então, agradeço à organização do evento pelo convite e por trazer o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para essa discussão. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ele ficou com a responsabilidade de coordenar a elaboração do Plano Nacional de Adaptação Climática de Recursos Hídricos, e isso só foi possível porque a gente teve a parceria da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que eu agradeço o Saulo e a Ana Paula, que não só mergulharam com a gente na discussão de quais os melhores dados, as melhores informações sobre água para a gente trazer para este plano, mas também foi discutindo todos os resultados e diversas questões que iam além da questão hidrológica, como a questão social e de justiça climática. Um ponto que é muito importante para o Ministério do Meio Ambiente é a questão das comunidades vulnerabilizadas e também dos povos e comunidades tradicionais, que historicamente ficaram de fora da gestão e governança de recursos hídricos do Brasil. Né? São muito raros os casos da gente ter câmaras técnicas de povos e comunidades tradicionais, ou mesmo cadeiras para esses segmentos nos conselhos estaduais e nacional de recursos hídricos. Então, aqui foi uma parceria muito bacana que a Ana aceitou esse desafio de coração aberto, e a gente teve, como o Saulo apresentou, o ineditismo de apresentar mapas de vulnerabilidade hídrica climática, olhando para os territórios das comunidades indígenas e quilombolas. Então, a gente acha que isso é um dos maiores avanços, né, desse plano. Eu não fiz nenhum PowerPoint para a gente poder ter um pouco mais de liberdade para falar, até para beber um pouco das apresentações que vieram antes da minha, mas eu acho que 2 desafios grandes desse PNA, que foi trazido no início das discussões sobre a sua elaboração, era como construir em cima do que já foi feito no plano anterior, trazendo melhorias, aprimoramentos e modernização. Então, a gente pensou que 2 aspectos eram importantes. Um, trazer pessoa, a gente não apresentar só um dado, né, que fala que aqui tem água, aqui não tem, mas quem são as pessoas que habitam esses territórios sobre os quais a gente está apresentando uma informação?
porque no fundo é sobre isso, né? Quem que está em cima daquele mapa? E a gente estava sentindo falta disso ao longo do histórico da gestão. E um segundo que o Ministério tem trabalhado muito, que é digamos, a parte da gestão ecossistêmica da água. Qual é o papel da vegetação nativa na evapotranspiração e na infiltração de água, para recarregar os nossos sistemas hídricos superficiais e subterrâneos, né? Um colega que falou que a gente dá muita ênfase para a infraestrutura, infraestrutura cinza, infraestrutura de grande porte. E o Ministério do Meio Ambiente tem trazido para a luz do debate qual que é o papel das infraestruturas naturais na regulação do ciclo hidrológico. Quando a gente aprende o ciclo hidrológico na escola, a gente aprende que as árvores evapotranspiram e que as raízes infiltram, mas a gente não trabalha esse componente dentro do SINGRE, dentro dos comitês de bacia. É muito pouco, né? A gente faz um pouco ali de recuperação de APP hídrica, um pouco de conservação do solo, mas esse é um termo tão importante da equação da gestão e governança das águas, tanto quanto a infraestrutura hídrica, tanto quanto a institucionalidade, e isso está faltando no debate, né? E a crise climática, que vem pela água primeiramente, ela nos lembra que a gente tem que rebalancear a equação da gestão e da governança hídrica no Brasil. Esses componentes que por 30 anos puderam ficar ali meio negligenciados, dados os dados que o Saulo e o colega da FUNESC apresentou, a gente não pode mais negligenciar. Então, com esses elementos, a gente quis trazer algumas inovações para esse plano de adaptação climática. E eu aproveito para dizer, esse plano ele não está pronto, ele ainda está em construção, ele está em consulta pública até o dia 9 de maio, até depois de amanhã. Qualquer um de vocês que quiserem, é só acessar a plataforma do Adapta Brasil. Todos os planos de adaptação climática estão disponíveis lá, inclusive o da água, tá? Eu acho que uma grande inovação que o Saulo também mencionou e apresentou o mapa é que nós temos pela primeira vez a projeção climática no nível de microbacia, em otobacias, e de município. E a gente fez isso por uma provocação que alguns comitês de bacia e muitos prefeitos fizeram, tanto para mim quanto para a Ana Paula, que é, eu quero adaptar, o que que eu faço? Né? E aí a gente fala: "Vocês sabem o que tem que fazer? Vocês estão adaptados para a mudança do clima? A casa de vocês está adaptada? O bairro? Se sofreu uma super seca, uma super cheia, os seus territórios estão adaptados?". Então a gente começou a pensar que a gente tinha que descer mais nessa escala do tomador de decisão. E a gente sabe que ainda não é o suficiente, mas já é um avanço que a gente traz para começar a trazer essas respostas que vocês mesmos, nos provocaram, né. Também teve a inovação de trazer, as projeções climáticas de água associada aos principais usos. Isso que com a intenção da gente apontar para alguns setores, né, mais proeminentes, como a agricultura, a indústria, quais as vulnerabilidades que esses setores estão expostos. A gente tem incertezas, mas, é preciso saber de que incertezas a gente está falando. Então a gente também olhou para alguns setores, para trazer esse avanço. E como o professor que é representante da FUNESC, esqueci o nome dele, desculpa, Eduardo, mencionou que a gente precisa olhar o que tudo isso representa a partir de uma análise de riscos. Então a gente discutiu, participativamente quais são os riscos de cada um desses cenários para setores, para as comunidades, para o ser humano, para o ecossistema, e isso também ele é trazido neste plano de adaptação da água. E foi bacana fazer isso, porque a gente fez isso, além das oficinas que o próprio governo federal elaborou no âmbito mais ampliado do Plano Clima, a construção do Plano da Água, ele contou com 6 oficinas participativas, e também em 5 eventos a gente levou esse tema. Inclusive, um dos espaços que a gente discutiu foi o Fórum Nacional de Comitê de Bacias, e no fim esse processo da construção
da proposta que está em consulta pública envolveu mais de 250 pessoas, mais de 30 instituições. Então, a gente sabe que a gente gostaria de fazer ainda mais participativo, mas a gente acha que já foi uma inovação, considerando ou a partir do plano de 2016, a gente teve uma ampliação nessa participação. Um dos outros resultados é que a gente tem um desenho claro de metas e ações concretas, com ciclos de implementação de 4 anos, que não olha só os recursos hídricos, como os metros cúbicos que passam em pontes e turbinas, mas com esse olhar mais amplo dos povos e comunidades tradicionais e também da gestão ecossistêmica da água. A gente trouxe uma meta que a gente chama de meta campeã, que é a recuperação, né, uma das metas desse plano é a recuperação de 1 milhão de hectares de APPs hídricas, margens de rios e nascentes, e também, ao aprimoramento dos 5 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos a partir da lente climática. Porque uma das inquietações que nós temos, nós, a ANA, é como que a gente internaliza todas essas projeções climáticas, os dados, os estudos, na maneira que a gente implementa esses instrumentos de gestão? Como é que eu considero isso quando eu vou fazer um plano de bacias? Como é que eu considero esses dados, essas projeções de secas e de cheias extremas, quando eu vou dar uma outorga ou quando eu vou retirar uma outorga? Então, como que a gente vai internalizar isso no sistema? E isso não cabe ao Ministério ou à ANA propor sozinho, mas sim trazer ao SINGRE esse debate. Então, a gente vai ter que debater isso, vocês vão receber provocações aí em breve nos seus conselhos, nos seus comitês, e nós estamos nos provocando no âmbito das nossas instituições e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos de como fazer isso. Então, isso faz parte de todo mundo, cada um está aqui num nível do território e vai caber a cada um compartilhar a sua experiência para a gente conseguir, executar essas metas de uma maneira, adequada. Uma outra inovação é a integração com os outros planos e programas do sistema, como o Saulo falou, o nosso sistema tem diferentes planos e programas, a gente pode entender eles cada um como uma engrenagem. Cada engrenagem tem um tamanho, tem um peso, tem uma largura, é feita de um material. Quando a gente tenta juntar essas engrenagens para ela formar um único motor, a gente vê que tem uma grande complexidade. Então, acho que um dos desafios é como que a gente faz desde o início uma conversa, uma articulação, para a gente conseguir gerar um motor forte para dar conta da resposta que nós temos que dar como poder público e como sociedade. E aqui a gente também está fazendo um esforço de mapear outras agendas. O que que é a agenda de recursos hídricos? O que que é a agenda de adaptação da água? Como e quanto ela está relacionada e ela tem sinergias, por exemplo, com o Plano Nacional de Combate à Desertificação. Quanto que ela está relacionada com o Plano Nacional da Biodiversidade? Quanto que isso está relacionado com o Plano da Defesa Civil? Então, a gente vê que são vários aspectos de uma mesma situação e que a gente não pode mais cada um ficar no seu quadrado, olhando só a sua atribuição, sem conversar com o quadrado do lado e com o plano do lado. Eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem. A questão do financiamento, ela é muito relevante, porque a gente não tem claro na nossa legislação, na nossa institucionalidade, quem é que paga essa conta. É todo mundo que usa água? Quem é que vai pagar essa conta para aqueles que são influenciados, como o Saulo falou? Quem menos provoca a mudança do clima é quem mais sofre esse impacto. E quem paga essa conta? Quem vai pagar a conta da adaptação? Eu vou finalizar a minha fala com uma provocação que é lembrando que a gente gerar dados, informações sobre o que está acontecendo e sobre as projeções, que é os trabalho maravilhoso que a ANA faz, que o IPH faz e que diversas instituições fazem, isso não é a adaptação em si, isso é o alicerce da adaptação. Eu preciso disso
para adaptar, mas eu tenho que tomar ações, providências concretas no território, na governança, para que esses dados sejam úteis. Se eu só for usar o dado a hora que acontece um desastre, isso não é mais adaptação. A adaptação é quando a gente está preparado para passar por uma situação. Eu vim aqui ontem e passei frio, eu não estava adaptada para a sala que eu fiquei o dia todo. Hoje eu vim mais quentinha. Aqui está frio, mas eu estou bem. Então, hoje eu estou adaptada. Então, é isso que a gente tem que entender. A gerar dado não é adaptação em si. Então, como que a gente vai usar esses dados cabe aqui a cada uma das nossas instituições para a gente poder realmente falar que estamos adaptando. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Eu vou passar para a nossa última apresentação, que é do Alexandre Magno, que vai falar sobre o Sistema Estadual de Informações de Riscos Agro-Hidroclimáticos e que vai um pouco nesse caminho de como a gente faz para transformar conhecimento em ação efetiva para adaptação. Bom dia a todos. Gostaria, em nome da mesa, saudar a todos aí nesse fórum e ver com muita satisfação aí as palavras do Saulo, que a Ana, muitos estudos sobre clima, avanço sobre clima, trabalho sobre clima, monitoramento sobre clima. O doutor Eduardo falou muito em resiliência e, com propriedade, ele tem uma grande equipe de meteorologistas. A questão do estudo sobre o cinza, né, que é o crescimento das cidades, das obras, de tudo, e que tudo isso impacta aí sobre a vida das pessoas. E eu acho que o tema mudanças climáticas, ele está abrangendo aí todas as áreas, desde a medicina, social, meio ambiente, então tudo impacta sobre o clima, e nós temos aí um grande incógnita, né, de projeções sem a devida regulação estatística, né? Então, nós temos que trabalhar com isso mais abertamente e criar mais de direito que tem a área. Ou seja, não confundir variabilidade climática com mudança climática, com tendência climática e com impactos urbanos da sociedade, que é o que aflige mais isso. Então, nós devemos aí aumentar até a capacidade climática desses estudos, aumentar as equipes de meteorologia, aplicar realmente na área de climatologia, e é o que nós vemos aí, até com uma certa preocupação, os estudos da Ana, que não tem uma equipe de meteorologistas, mas é um rol muito importante de desenvolvimento. Então, essa área tem que avançar paralelo e não só todo mundo entender o que é, e sim conhecer para não haver essa área. Preocupado até com isso, a ESA, que tem avançado nesse tema, tem publicado aí diversos trabalhos, avançado com sua equipe de meteorologia, a exemplo até da FUNSEMI, né, doutor Eduardo, que tem uma grande equipe de meteorologistas e que serve até de parâmetro para outros órgãos. Então, a gente tem crescido com o quê? Com divulgação de dados, com aumento dessa quantidade de informações que são distribuídas à população e ferramentas que possam dar subsídio a todos esses estudos. Então, nós vemos aqui com a apresentação do Sistema Estadual de Informação de Riscos Climáticos, uma ferramenta de gestão e acompanhamento climático. Então, como o doutor Eduardo colocou muito, é bem interessante de uma capacitação, mitigação, uma ação que eu vou ter que inserir gradativamente, uma ação que não ocorre espontaneamente, eu tenho que provocá-la, eu tenho que inseri-la e eu tenho que, a longo prazo, utilizá-la. Mas, para isso, eu tenho que ter dados confiáveis e equipes que interpretem esse dado à luz da climatologia, à luz da ciência atmosférica. E um processo de adaptação que pode ocorrer de forma espontânea, mas talvez não num processo de urbanização crescente que nós estamos, porque a população é refém dessa própria urbanização e sofre os maiores impactos das cheias,
da falta de recursos hídricos, da questão do calor, do desconforto térmico, e o poder público tem que dar soluções a isso a longo prazo para que nós tenhamos aí uma melhor gestão das cidades, uma melhor gestão da vida das pessoas, que esse é o principal impacto. Então, diante disso, nós temos aí o que a ação do poder público pode fazer: criação de gestão de informação, criação de avaliação, diagnósticos, coordenação, priorização, levando a uma gestão efetiva do risco climático. Então, dentro dessa cimentinha, junto aí com o nosso grande colaborador, o Banco Mundial, Paula está representando aqui, doutora Cibele também, nós criamos aí o CEIRA, que é o Sistema Estadual de Informações de Risco Agrohidroclimático, que é um avanço tanto na questão de geração de banco de dados, como ferramentas úteis e práticas para que eu possa ter todo esse acompanhamento. Então, o CEIRA, uma institucionalização de projetos, começou inicialmente nessa barra de cima com o Banco Mundial, instituições agregadas a valores de dados, a valores de modelagem, a metodologias já consagradas no mercado, com interações com o Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e Tecnologia e diversos órgãos, nós construímos esse sistema junto com um projeto do Banco Mundial através do programa PB Rural Sustentável. Então, tudo isso é uma ferramenta que avança na gestão da meteorologia, na gestão dos recursos hídricos e traz aí uma nova visão com relação a sistemas, banco de dados e ferramentas agrohidrometeorológicas. Então, o CEIRA é um sistema que integra, sintetiza e gera informações eficientes em relação à gestão agrícola e recursos naturais. Ele gera previsões do tempo, de clima, monitoramento hidroclimático e uma relação constante de alertas em todas essas variáveis, de modo que eu não tenha só o acompanhamento da informação, não tenha só o banco de dados bruto, mas eu tenha produtos e serviços que possam dar diagnósticos e gerar informações em tempo real à população e abranger tudo isso. Então, foi gerado um grande banco de dados desde 1908 até a presente data, com dados confiáveis, corrigidos, todos eles já passados a estudo estatístico. Essas informações podem ser acessadas desde o seu zero da base até o tempo atual, previsões de tempo e clima, diária, mensal, sazonal, alertas de ocorrência de secas, inundações e outros eventos climáticos extremos, determinação, previsão de parâmetros climáticos, análise de frequência de dados. Vocês vão ver que todas as ferramentas, todos os dados, vai ter uma análise estatística, vai ter uma análise em termos de mapas, em termos de gráficos, em termos de sazonalidade de toda a série. Então, você vai ter toda uma geração de mapas da relação tanto de veranicos, de períodos de extremos de chuva, modelagem de dados agrohidroclimáticos, apoio à agricultura familiar. Nós teremos aí a determinação das culturas aptas. Inicialmente, são 23 culturas que estão implantadas para o estado da Paraíba, que o agricultor vai poder saber qual a previsão, qual a hora certa de plantar, qual cultivar para o seu município, o acompanhamento dos dias de veranico. Então, nós teremos aí todo o calendário agrícola que será disponibilizado a toda a população paraibana. Além de monitoramento de qualidade de água, hoje a AESA, com um programa que foi implantado junto com a ANA, monitora efetivamente 70 pontos de qualidade de água, todos os dados disponíveis por 23 variáveis, e no final, esse sistema todo gerará boletins, avisos, informes. Para quê? Para que quem não tem um entendimento técnico possa interpretar as informações a uma luz aí do conhecimento dos nossos meteorologistas. Dentro desse rol também de estudos, a ESA implantou uma rede de estações climáticas em todo o estado, preocupado com essa questão, 96 estações, em que geramos aí, nos estudos de mudança climática, a primeira rede de clima urbano. Então, todas as grandes cidades, nós temos uma estação na entrada da cidade, no meio, no centro, grande centro urbano, e na saída. Com isso, nós temos aí, eu acredito que a primeira rede mundial
de estudo de mudanças climáticas. Então, com isso, nós podemos aí ter esse panorama e poder interpretar o quanto que as cidades estão influenciando no real do clima e quais as medidas que o poder público poderá tomar diante disso, para que isso minimize esses riscos, esses problemas que estão sendo causados ao longo do tempo. Aí, ferramentas principais do Ceira, ela já está ativa em funcionamento. Nós temos previsões do tempo, meteograma. Nós temos para cada município aí, que vocês veem nesses pontinhos rosas aí, um exemplo, o algodão de Jandaíra, ele gera resultados, inclusive, informando, você clica nessa bolinha e ele diz, está previsto um período de veranico de 5 dias, diz a data que começa, diz o período que termina, faz a evolução diária dessas previsões. Então, você tem todo esse rol de informações que podem servir para o apoio à população. Você tem aí exemplos aí, mapa de pluviometria por microrregião, mesorregião, região geográfica, por bacia, em todo o período de 1908, que começou da Sudene até hoje. Você tem um panorama de toda a climatologia, você pode acompanhar a categorização da seca por toda essa série histórica, com dados aí todos homogeneizados. Você tem nesse último gráfico abaixo aí a climatologia da região, o quanto esse município, o quanto essa microrregião esteve fora, dentro da média, abaixo, acima. Tem toda uma operação estatística que esse portal apresenta. E diante disso, até pelo tempo, né? Você tem aí mapas aí da questão agrícola, de zoneamento climático, zoneamento edafoclimático. Você tem aí os mapas, por exemplo, aí para o algodão, quais as áreas aptas aí para o percentual. Tem também todo um rol aí nesse segundo zoneamento de risco climático, que é uma metodologia do Ministério da Agricultura, serve para o financiamento agrícola. Ele mostra a data apta para cada município, o período que deve se plantar, uma orientação para o agricultor, além das informações climáticas, e aí também tem um monitoramento de todos os reservatórios do estado da Paraíba de forma diária. Então, você tem hoje 138 reservatórios monitorados e que você pode colocar essa informação. Além do mais, você tem aí um panorama de um quadro, quando você cita o seu município no sistema, ele já dá todo um panorama de previsão, dos riscos que existem, dos possíveis alertas que se pode ter na região, da informação pluviométrica histórica, de quanto o seu município está ou não com déficit ou com excesso de chuva, além de todas as culturas aptas para seu município e o período que você pode utilizar para um melhor plantio, ou seja, para minimizar as perdas na região. E, diante de tudo isso, já que o tempo é muito curto, nós devemos refletir um pouco nesses nossos estudos, que existem várias diferenças gritantes e que nossa equipe já acompanha através de dados do CEIRAS, entre os termos variabilidade climática, tendência climática, anomalia climática, flutuação climática, periodicidade climática e mudança climática, que está tudo inserido dentro de uma mesma série histórica e que se confunde pelo fato do conhecimento do que é ser um climatologista, ser um meteorologista. Então, a área tem que avançar, os órgãos têm que aumentar suas equipes para que eu possa ter esse entendimento e que vocês veem que eles estão contidos dentro da mesma série histórica. Então, o termo mudança climática é muito abstrato dentro de tanto conhecimento específico. E aqui, só para fechar, para vocês entenderem, um estudo que já se faz sobre os dados do CEIRA, que é bem interessante, e que muita gente vê essa análise estatística e diz, isso aí é a frequência de extremos pluviométricos que foram calculados em 112 anos pela nossa equipe, que causou 301 eventos de chuvas extremas entre 150 e 200 milímetros, basicamente. Se você olha, você tem aí, desde 1912 até hoje, na Paraíba, uma média aí que oscila de 5, 6, até nesse final que eu estou com essa figura aí em vermelho e azul. Então, vocês veem que em toda a história eu tenho eventos extremos. Não aconteceu só hoje. Então, é aquela questão da confusão da variabilidade climática com a mudança climática. E esse gráfico atrás, em azul e róseo, justamente são as fases da oscilação decadal do Pacífico, que é um caso específico de climatologista. E que, se olharem, em azul são os anos de Laninha,
em vermelho os anos de El Niño. Os maiores eventos extremos casam em anos de Laninha. Então, é uma mudança climática ou é um sistema cíclico que ocorre em alguns anos? Então, isso vale como reflexão, vale como entendimento, que vocês veem que é gritante o casamento das informações. E que a gente traga a luz da modelagem, traga a luz dos estudos, traga a luz das decisões político-administrativas, de modo que a gente possa avançar com mais responsabilidade e alcançar os resultados devidos, porque resultados abstratos, eles podem trazer a gasto de milhões sem a efetiva regulação disso. Então, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos, e a ESA avança nesse sistema de desenvolvimento, de aplicação de ferramentas e gestão, principalmente a entrega à população paraibana. Obrigada, Alexandre. A gente, a rigor, estaria terminando agora, mas como começamos atrasado, né, Soraya? Você me dá uns 10 minutos para as pessoas poderem perguntar? Tá. Então, a gente vai abrir para o público fazer perguntas, se tiver. Eu vou abrir para 3 perguntas. Como nós já estouramos o tempo, eu vou pedir que sejam, por favor, muito objetivos, se puderem começar se identificando, dizendo se é para alguém especificamente, e a pergunta direta, por favor. Eu vou anotar aqui, depois dessas 3 perguntas a gente passa para a resposta. Bom dia a todos. Sou Pedro Severino, escritor ambiental. Já tenho 4 livros, Água, Essência da Vida, e o último, A Profecia do Clima. Mas eu quero aqui saudar a todos e a todas Alexandre Magno, porque esse SERA, esse Sistema de Informações Meteorológicas, vai revolucionar o mundo inteiro. A Organização Mundial de Meteorologia, a NASA, a ONU, eu acho que não tem um sistema desse, não. Parabéns, Alexandre Magno. Eu acredito que outra galáxia, Andrômeda, que esse sistema de informação meteorológico, a Andrômeda, vai vir aqui a Paraíba e consultar Alexandre Magno para pegar esses dados, esse sistema todo. Então, concluindo, pergunto a um professor, cheguei aqui, não sei, ele fez referência ao deserto de Atacama. Olhe bem, o Atacama é o deserto mais seco do mundo. Na Vila São Pedro, chove lá de 500 anos. Por que lá no Chile tem tanto vulcão em cima do Cordilheira dos Andes, muitos vulcões? Em termos de El Niño, a intensidade no Anel do Fogo é grande e umidade. E por que aqui no Nordeste chega seca? Lá em Lima, no Peru, chove em média 10 milímetros no ano, quando é ano de El Niño. O prefeito lá de Lima, os governantes lá, constroem outdoors para congelar, condensar os vapores. E o Chile, a intensidade, o El Niño de umidade, mas tem mais de 2.000 vulcões e mais de 200 ativos que jogam gás quente e seco para a troposfera. Essa troposfera fica aquecida e não condensa. Esse é o nosso ponto de vista. Obrigado a todos. Até mais. Tem uma aqui, por favor. Bom dia a todos. Francisco Chagas, coordenador do Fórum Maranhense de Comitê de Bacia Geográfica e presidente do Comitê da Bacia do Rio Preguiça Periá, onde está localizado os Lençóis Maranhenses. É muito rápido mesmo, mas eu queria falar muito da fala da companheira lá e do companheiro aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender, de me adequar a essa questão da palavra adaptação, né? Talvez seja mais o ajuste mesmo. E aí eu fiquei olhando outra fala de ontem, foi muito tocado nesse assunto sobre a questão orçamentária da própria Agência Nacional das Águas. Olhando para a região Nordeste, quando a gente acompanha os números, né, é aqui, nessa região, que está se desmatando muito, 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 muito mesmo. Por exemplo, vou citar o estado do Maranhão, que de 2021 a 2024 perdeu mais de 1 milhão de hectares de terra de cerrado. E ela falou muito em relação à questão dos povos e comunidades tradicionais, né? Que
é onde a gente vivencia o nosso dia a dia. Porque eu nasci numa comunidade tradicional e eu sei disso. E quando você fala de monitoramento de tempo, para a gente que trabalha no campo, a gente não se atenta muito a essa questão. Porque o tempo a gente mede pela sombra do jumento, sabe? Aí, quando vai chover, a gente observa muito o canto da rã e da cigarra. Quando a rã amanhece o dia cantando, a gente já sabe que vai chover à tarde. Quando a cigarra canta, a gente já sabe que é verão. E a questão do plantio, da planta, do ciclo, o que a gente precisa mesmo é da nossa área preservada. Então, quando a gente continuar desmatando, né, quando a gente continuar desmatando e avançando a questão da produção de commodities no Brasil, é isso aqui que a gente vai viver. Nós já chegamos no limite. E nós já chegamos no limite. Né? E Francisco, para isso é se eu muito puder caro para a fechar a gente. pergunta. E para fechar, eu dizer assim, como que a gente vai pensar política de recursos hídricos no país se a ANA, a Agência Nacional das Águas, né, estão aí perdendo a sua capacidade orçamentária? Então, é isso aí. Não tem como fazer política pública de água, e nem territorial, e nem ambiental, se a gente não tem investimento público, se, a gente se isso não é prioridade. Obrigada. Pergunto se tem mais uma pergunta aqui já. Está ali. Bom dia, eu sou pesquisador do IPT, Gerson. Eu gostei realmente de todas as falas, mas não vamos ter que correr muito. A previsão para 2050 é o aumento da temperatura 2,5. Essa previsão passou para 2040. Então vamos ter que correr com essa questão que eu gosto de chamar de emergência climática. Agora, né? Vamos ter que correr muito. Como é que muitos de nós não estaremos aí para 2050 nem 2040? Então, nós vamos ter que correr muito e ter integração, né? A ANA, Defesa Civil Federal, isso é muito importante, tá? E eu fiquei até na abertura, quando falou, olha, vai ter recurso da ANA, vai ter menos recursos, isso é preocupante no momento que a gente está passando por essa questão do clima, tá? Quero parabenizar essa formação de mesa. Obrigado. Obrigada. Eu vou tentar resumir aqui. Eduardo, tem uma pergunta para você sobre interações, entendo que sobre interações de clima na América Latina e talvez algumas experiências nos outros. Aí depois vou passar para a Yara e, enfim, para todos os membros da mesa para falarem muito rapidamente sobre essas questões de financiamento, capacidades e da emergência, como isso afeta a questão da emergência climática. Eu só queria fazer um comentário antes que sim, há uma confusão nos entendimentos de o que é de fato atribuído à mudança climática, o que é variabilidade natural do clima, o que são oscilações dentro do ano, entre os anos. E isso é uma questão que precisa ser considerada e a gente precisa monitorar e precisa medir. Mas eu acho que uma coisa importante, um recado que é importante para o Sistema Nacional de Gestão de Gerenciamento de Recursos Hídricos é que, na hora da tomada de decisão, a gente tem que considerar que a gente está em um país, em algumas regiões isso é mais agudo do que em outras, em que nós temos um déficit de adaptação às condições climáticas que nós vivemos atualmente. Nós não temos todo o financiamento, nós não temos toda a capacidade, nós não temos todos os instrumentos para governança e nós não temos toda a infraestrutura também. Então, na prática, interessa menos dividir o que é uma coisa e o que é outra coisa e interessa mais alertar para a necessidade de se preparar para conviver com um risco maior e com condições mais severas, independentemente de onde elas venham. Então, é isso que esse painel quer trazer, é esse alerta e o alerta de que a gente precisa fazer diferente. E a gente precisa fazer diferente já dentro do sistema.
a gente precisa decidir de forma diferente, a gente precisa ser mais ágil, a gente precisa trazer os municípios, que o Singre nunca trouxe de fato para dentro, e a gente tem que capacitar para respostas mais rápidas e adaptadas e adaptáveis para diferentes realidades. Eduardo, vou começar com você. Ok. Na verdade, eu falei na seca do Chile, né? 2019 a 2023. Eu não toquei em Atacama. Essa seca do Chile, ela teve impactos que antes não tinham sido observados. O lago Aculeio, que fica no sul de Santiago, secou completamente, né? A região do Vale do Paraíso, ela também sofreu com a seca, teve impacto de morte de gado, perda imensa na agricultura. Então, eu estava me referindo a esse tipo de impacto. Tá? Quanto à adaptação, que a Ana Paula falou, para mim, a gente identificar se o que está acontecendo é mudança climática ou não, é questão secundária. A gente pode fazer isso hoje, a gente tem ciência para isso hoje. A questão é, nós estamos convivendo com os extremos que estão ocorrendo hoje de maneira adequada? Acredito que todo mundo tem a mesma visão, né? Não, eu acho que a gente tem que melhorar muito. Então, a questão de mudança em si, para mim, ela assume um segundo plano. A gente tem que pensar sempre que a adaptação, o importante é agora. Você tem que estar adaptado para o agora e já pensando que haverão mudanças que não só no clima, né, mas também na economia, que isso tem reflexo sobre o que acontece no território, né, que vão impactar também negativamente os setores da economia. E a gente não está adaptado a isso. Eu vejo ainda as respostas de maneira muito fragmentadas entre setores, né, e instituições, que eu acho que é mais grave ainda. Mas eu queria ressaltar a fala do companheiro ali que falou na questão de recursos orçamentários da ANA. Realmente isso é grave, mas eu lhe digo o seguinte, vamos mobilizar os nossos políticos, que a solução sempre é política. Então, essa demanda aqui não são para os técnicos da ANA, mas são para os nossos políticos. Eles é que têm que rever conceitos. Alejandro, já vou passar para você, se quiser fazer os comentários finais, assim. A relação, agradeço até o apoio aí de Pedro Severino, né, sobre o nosso tema do Ceira, e verificar a seguinte coisa do nosso colega. A cultura popular, isso é um exemplo prático, né, tanto de resiliência da população, como de uma intenção de utilizar a natureza, utilizar tudo. Então, acho que nós devemos respeitar a cultura popular, aprender com ela também, né, e verificar que sem cultura não existe um povo, né. Então, mas a ciência, como você viu aí, ela interage dentro disso aí e fornece ferramentas para que possa melhorar o dia a dia, para que possa mitigar os efeitos, inclusive, da variação climática. Então, para que possamos ter aí um maior sucesso, tanto na convivência do homem com o seu habitat, como também na questão da produção. Então, tudo isso são ferramentas, são expostas, e dia a dia tem se provado que é melhor usar a tecnologia do que sem a tecnologia. Muito obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Vou passar aqui primeiro para o Saulo. É só agradecer, né? Já estamos já no finalzinho, né? Agradecer aí ao convite mais uma vez, convidar todos aí visitar nosso portal, né? Lá com todas aquelas informações, essas informações aí que a gente trouxe, e só, de fato, né, o que os colegas aqui falaram aqui, o fortalecimento institucional é parte fundamental, né, desse processo de adaptar agora, como o Eduardo colocou. Isso passa, claro, pela restituição, né, do, né, do investimento que é importante, né, nas instituições, principalmente não só na ANA, mas acho que eu concordo plenamente com o Eduardo, a solução é sempre local e é importante que a gente esteja preparado e que as equipes, né, as pessoas estejam capacitadas para que a gente possa usar da melhor forma possível os eventuais recursos que aparecerão para a gente adaptar. Agradeço aí mais uma vez, obrigado.
Yara, vou passar para essas palavras, pedir para você pincelar essa questão da adaptação e financiamento, principalmente acesso a financiamento internacional. Eu acho que respondendo ao colega que falou que não entende bem o que é a questão da adaptação, né? A gente pode entender a adaptação como quando a gente está preparado para passar por uma situação. Então, dando um exemplo simplificado, né? Os pescadores, quando sabem que vai ter uma tempestade muito forte, o que eles fazem? Eles não vão pescar, eles recolhem os seus barcos para a praia. Então, a tempestade vem, ela pode ser forte, mas eu não tenho nenhuma perda de vida humana no mar e eu não tenho a minha embarcação deteriorada. Ou, como foi dito aqui, eu sei que vai ter uma seca muito grande na Amazônia e que as comunidades que lá habitam vão ficar sem acesso à água, medicamento e alimentação. Se eu já sei disso, a gente pode pensar um ano antes como eu estocar alimentos, medicação ou água para que essas populações, quando a seca chegue, ela tenha os seus recursos. Então, você adaptar, a gente estar preparado para uma situação adversa, ruim, que vai trazer aí algum transtorno. E a política pública, os gestores públicos têm que pensar isso em grandes escalas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul não estava preparado para aquela quantidade de chuva que aconteceu no ano passado. Então, teve perdas de vidas humanas, materiais e um cenário de destruição que até hoje está sendo reconstruído. Então, o Estado não estava adaptado, preparado para enfrentar a tamanha cheia. O que a gente pode fazer a partir de hoje para que o Estado esteja preparado caso isso aconteça novamente? Onde a gente vai construir as novas casas? Onde vamos implementar as indústrias? Como a gente vai colocar um sistema de alerta para prever que isso aconteça, as pessoas tenham tempo de sair de áreas de risco? Esses são alguns exemplos de adaptação. Então, é uma coisa que tem que ficar mais comum para a gente conversar, se o comitê está adaptado, o comitê de bacia está pensando em ações de adaptar a sua bacia, os habitantes, a casa, as produções econômicas, o turismo da sua bacia hidrográfica. Então, o sentido da adaptação é nesse sentido, tá? De estar preparado para uma situação adversa e ruim, desde o nível pessoal até maior, nacional, internacional. E a questão do financiamento, eu acho que cabe aqui a cada um de nós também mobilizarmos, né, as nossas instituições, os nossos políticos, eh, porque não vai ter uma solução mágica. Eu tenho dito assim, não tem um Buda da água que vai aparecer e vai dar a resposta mágica e vai ensinar o caminho para a gente. Cabe cada um de nós fazermos as provocações, cobrarmos os nossos políticos, conversarmos com os nossos vizinhos, com os nossos comitês, e também a gente vê como que a gente, de novo, aproxima essas engrenagens da governança da água. Como que a engrenagem da governança da água do município conversa com a do estado, que conversa com a do governo federal, que vai conversar com financiadores internacionais, por exemplo. Ou como os grandes usuários de água podem ajudar a gente encontrar recursos financeiros para isso, porque eles também precisam da água. Se a gente não tiver água, todos saem perdendo, desde o mais rico até o mais pobre, independente de cor, de classe social. Uns vão sofrer mais, é verdade, mas todos serão impactados. Então, como que a gente traz todo mundo com opiniões diferentes, divergentes, com interesses diversos, para falar sobre água? Porque a água ela pode ser um elemento de disputa e de conflito, mas como todo mundo usa e precisa, ela também é um grande elemento de negociação. Eu tenho um ponto comum para a gente encontrar uma área que eu consigo beneficiar o interesse de todos. Então, vamos usar a água como esse elemento de construção, de cooperação, para a gente adaptar, para a gente estar preparado para os eventos de secas e cheias que a gente está enfrentando e vai enfrentar cada vez mais e mais intensamente. Obrigada. Obrigada, Yara. Então, nós vamos para o encerramento desse painel. Agradeço a todos os painelistas pelo tempo dedicado, pelas viagens até aqui, enfim. Obrigada a todos e espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, dar o primeiro passo. Assim, a gente tem agora um segundo painel que vai falar mais sobre aterrissar esse conhecimento
na gestão dos recursos hídricos de fato, e é isso que a gente quer. Então, o que a gente convida é todos vocês a conhecer essas iniciativas que foram colocadas aqui, as publicações, contribuírem com a consulta que está aberta ainda do Plano Nacional de Adaptação nos diferentes setores, não só no tema da água, né? Está aberto para todos, e que vocês nos ajudem, e nós também estamos disponíveis para tentar ajudar a transformar, fazer a ponte do conhecimento que vem se desenvolvendo e que já é bastante robusto em ações efetivas que levem a uma vida melhor para as pessoas. Muito obrigada.